Shalom! Tudo bem? Seja bem-vindo a este segundo vídeo da nossa série Profecias do Antigo Testamento, que mudarão o final dos tempos. Se você está visitando meu canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao meu canal Pergunte a Jartov. Eu sou Jartov Ben-Yehudá e fique à vontade aqui para fazer comentários, para dizer que discorda, para discordar também, para concordar, para botar observação, para ajudar o canal, deixando o like, se inscrevendo, tá? Compartilhando também. Neste vídeo específico, cada vídeo é uma coisa absolutamente diferente do outro nesta série. E neste vídeo, eu convido você, neste momento, a abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel. Existem, dezenas de profecias do Antigo Testamento que mudarão o final dos tempos. E você tem interesse nisso, senão você não estaria aqui. Então, eu não estou aqui para agradar. Quem estuda comigo hebraico ou cultura judaica sabe que meu ensino é agradável, não é sisudo, não. Eu me divirto, eu brinco, os alunos se tornam meus amigos, e é assim mesmo. Mas tem assuntos que não agradam, de fato, porque são coisas que são ensinadas durante muito tempo e as pessoas já têm as ideias delas na cabeça. Então, se eu desapontar você, pelo que eu vou te mostrar aqui agora, sinto muito, mas eu vou expor um texto que eu não vejo ninguém expor. Por isso eu resolvi fazer essa série. E você abrir um Ezequiel, você vai abrir agora no capítulo 34 e prestar bem atenção à leitura. Caso a sua leitura da versão que você tem seja absolutamente diferente, você pode colocar nos comentários, tá bom? Voltei. Você pode colocar aí nos comentários e eu vou ficar muito feliz. Não deixe de ser um comentário. Vamos lá. Capítulo 34 de Ezequiel, versículo 1. Vamos ler devagar, tentando extrair o melhor que puder. Versículo 1. E a palavra do Eterno veio a mim, dizendo: ó filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz: assim disse o Eterno Deus. Ai dos pastores de Israel, que cuidam apenas de apacentar a si mesmos. Vamos voltar um pouquinho aqui. Capítulo 1 de Ezequiel, só para poder a gente contextualizar. Capítulo 1 de Ezequiel. No quinto dia do quarto mês, do 30º ano, estando eu no exílio, junto ao rio Quevar, abriram-se as atmosferas e eu tive visões dos seres evoluídos. Eu sei que a tradução que eu fiz aqui foi esdrúxula para a maioria, mas seria assim. Então ele está no cativeiro e lá ele teve uma visão, porque existia um problema, né? Como é que uma nação tão poderosa como Israel até hoje foi levado cativo? E a esperança deles ficaria onde? Essas eram as preocupações dos profetas e de Ezequiel principalmente. Então ele tinha que obter uma resposta relativa a isso. O que seria do povo que foi levado cativo, do restante que ficou lá na terra, bem pouquinhos, e dos que morreram? Qual seria a esperança? Esse livro é uma resposta a essas perguntas. Então você não tira do contexto. O contexto é esse. O que vai ser de Israel? O que vai ser do povo? Aí nós voltaremos para o capítulo 34. Há dos pastores que se apacentam a si mesmos. Se você der uma olhadinha nos últimos capítulos de 2 Reis, você vai entender melhor. Ou 2 Reis ou 2 Crônicas é a mesma história. Você vai entender melhor. Os últimos pastores não foram bons reis.
não foram bons. E teve um que prendeu a Torá no templo, teve a capacidade intelectual baixa de prender a Torá no templo e fechar o templo, trancou a porta. Você vê o cúmulo que eles estavam. Pensando o quê? Pensando só em si mesmos. Nas suas idolatrias, nas suas bestialidades, nas suas ignorâncias, nas suas ridiculez. É uma palavra que eu inventei agora, ridiculez. Então, a pessoa só nisso. Há os pastores que se apacentam a si mesmos. As pessoas pegam isso aqui e espiritualizam, colocam para os pastores de hoje, então não tem nada a ver, não. Nada a ver. Tá? Eu não vou entrar em tantos detalhes assim, mas não tem nada a ver. Acaso os pastores não devem apacentar as ovelhas? Esse era o trabalho do pastor, esse. Versículo 3: Devoraste sua gordura, com sua lã vos vestistes, abateste os animais cevados, mas não apacentaste as ovelhas. Versículo 4: As fracas não fortalecestes, para as enfermas não buscastes a cura, as machucadas não enfaixastes, não trouxeste de volta as desgarradas, nem buscastes as perdidas. Porém, fostes rigorosos no tratamento que lhe dispensaste. Versículo 5: Dispensaram-se porque não havia pastor, e tornaram-se alimento para as feras do campo e se espalharam. Preste bem atenção aqui, vou repetir o versículo 5. Dispersaram-se porque não havia pastor. Pela forma como eles estavam tratando elas, parecia que não havia o pastor, porque o trabalho do pastor era cuidar das ovelhas, e eles não estavam cuidando. Então o profeta disse que não havia pastor, por isso que desviaram, por isso que foram dispersos. E tornaram-se alimento para as feras do campo e se espalharam. Alimento para as feras do campo é porque as outras nações os engoliram. A parte sul para a Babilônia, a parte norte para a Síria. As outras nações engoliu o povo, levou o povo para fora e misturou lá. Quando você faz isso, o risco de você perder a sua identidade cultural é gigante. Porque você está misturando, vai misturar línguas, costumes e tudo. Então, foram devoradas. Essa é a ideia. Tá? Pelas montanhas e colinas erraram minhas ovelhas. Versículo 6. Sim, sobre toda a face da terra se dispersaram minhas ovelhas e não houve quem as buscasse. Aqui é Eretz mesmo. Sobre toda a face da terra. O povo de Israel se espalhou em todos os lugares do mundo. Em todo lugar do mundo você tem descendente do povo, descendente abraâmico, né? Abraâmico, se você quiser dizer assim. Então aqui o texto não deixa muita dúvida. A questão é que ele está descrevendo um fato e depois ele vai dar uma profecia. E é aqui que devemos prestar atenção. Eu quero que você raciocine junto comigo sobre essa profecia, porque é muito sério. Versículo 7: Portanto, ó pastores, escutai a palavra do Eterno. Por minha vida, diz o Eterno Deus, já que minhas ovelhas... Eu vou voltar. Versículo 7. Portanto, ó pastores, escutai a palavra do Eterno. Por minha vida. Gente, o Eterno está fazendo um juramento. Não existe nenhum ser maior do que o Eterno. Pensar algo desse tipo é bobagem. Não existe nenhum ser maior do que o Criador do universo. Ele está fazendo um juramento por minha vida. E eu, se fosse você, levaria isso aqui a sério. Por minha vida, diz o Eterno. Como passar por cima de uma profecia dessa, eu não consigo imaginar. Por minha vida, diz o Eterno Deus, já que minhas ovelhas se tornaram presas para os inimigos, para os animais do campo, por não haver pastores que delas cuidassem e as buscassem, pois só a si mesmos apacentavam, escutai, ó pastores, a palavra do Eterno. Assim disse o Eterno Deus, eis que me ponho contra vós, ó pastores. Falando de pastores de agora, não esquece isso. Falando lá na época deles, dos reis ainda. Demandarei de vossas mãos as minhas ovelhas, ovelhas do Eterno, que foram levadas cativas. Ele disse aqui, nesse instante, você prestou atenção? Ele disse que foram dispersas. Então não está falando da época de hoje, não. Para com isso. Se ele disse que essas ovelhas foram dispersas, está falando do povo de Israel. Isso é uma questão de lógica. Questão de lógica. Então, demandarei de vossas mãos as minhas ovelhas.
farei com que deixeis de ser pastores, de apacentar-vos a vós mesmos, e livrarei minhas ovelhas de vossas bocas, para que não venham mais a ser vosso alimento. Porque assim disse o Senhor, o eterno Deus. Eis que eu mesmo buscarei minhas ovelhas. Não é outra pessoa. Não é outro ser. Seja qual for esse ser. Não é outro. O eterno é um. Eu mesmo buscarei minhas ovelhas e as reunirei. Então a profecia, pelo amor do eterno, presta atenção a isso aqui. Eu poderia parar aqui e já estaria muito bom. A profecia desse texto aqui é essa aqui, olha. Eu mesmo buscarei minhas ovelhas e as reunirei. Você acabou de ler que essas ovelhas aqui foram dispersas pelo mundo. Me diz aqui nos comentários, a quem se refere as ovelhas que foram dispersas pelo mundo? Ao povo ou às outras nações? Porque se for as outras nações, foram dispersas pelo mundo como? Se são outras nações, já estão dispersas. Agora, se for o povo de Israel, então foram dispersas pelas nações. Isso é uma questão de raciocínio. E o Eterno está dizendo que Ele mesmo vai buscar essas ovelhas e vai reunir as ovelhas. Então vai chegar um tempo, até hoje não aconteceu isso. Depois da Babilônia, vem os medos e os persas, depois vieram os gregos, depois vieram os romanos, todo mundo sabe disso. Depois dos romanos, houve a destruição lá do templo, eles foram dispersos e até o dia de hoje não se reuniram. Então essa profecia tem que acontecer. Isso é uma questão de raciocínio. Essa profecia tem que acontecer. A reunião das 12 tribos tem que acontecer antes de qualquer outra coisa. Já aconteceu isso. Já aconteceu a reunião das tribos? Não. Então como é que eu vou atropelar essa profecia para me ligar em outra? Essa aqui tem que acontecer para então acontecer as outras. Se essa não aconteceu, é óbvio que as outras também não aconteceram. Ou você acha que o Eterno está com problema? Com problema de juízo, de memória, de alguma coisa? Claro que não. Então preste atenção. Ou você presta atenção, ou você fica acreditando o que você quiser, mas preste atenção. Eu não estou nem usando hebraico. Não estou nem usando hebraico. Mas ele é professor de hebraico? Não estou nem usando hebraico. Só a sua versão. A versão que você tem em mãos. A não ser que seja estupidamente diferente disso aqui. Como pastor que reúne, versículo 12. Como pastor que reúne o seu rebanho no dia em que está disperso, assim reunirei minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares para onde foram dispersas, nos dias de nuvens tenebrosas e trevas espessas. Me diz nos comentários, qual é o povo do Eterno que foi disperso pelas nações e que o Eterno, não sou eu não, o que o Eterno está dizendo que vai reunir? Diz nos comentários. Versículo 13, e as reunirei dentre os povos de sua dispersão. As trarei dos países para onde foram. Voltarei a reuni-las em sua própria terra e as alimentarei sobre as montanhas de Israel, junto a seus rios e em todos os lugares habitáveis do país. Eu nem preciso explicar esse versículo, que ele é extremamente autoexplicativo. Todos os povos, dentre os povos de sua dispersão, os países para onde foram. Ué? Alimentá-las-ei com boa erva e seu rebanho repousará sobre as montanhas mais altas de Israel, de novo, em um abrigo adequado. Sim, o melhor pasto as alimentará sobre as montanhas de Israel. Vai repetir isso várias vezes. Quando chega no versículo 21, por isso hei de salvar meu rebanho. Depois você lê o restante, que ali é uma repetição. Versículo 22. Por isso hei de salvar meu rebanho, não mais servirão de presa, e julgarei entre uma ovelha e outra. É o mesmo contexto. E sobre elas porém um pastor que delas cuidará. Espera aí.
Tem um versículo aqui que diz, porque dispersaram-se, porque não havia pastor. Você lembra? Nós lemos nesse instante. Não havia pastor. Versículo 23. E sobre elas porém um pastor, que delas cuidará. Meu servo David as apacentará e será o seu pastor. Meu servo David. Está aqui escrito. Na sua versão tem escrito como? Eu estou curioso agora para saber como está na sua versão. Na minha versão diz o meu servo David. Aqui não está o descendente. Não está falando que é descendente. E não tem no texto hebraico, não tem nenhuma palavra que indique descendente nesse texto. Nesse texto não existe. Seria a mesma coisa dizer assim, Adão pecou, não foi Adão não, foi o descendente de Adão. Ou você presta atenção, ou você, qualquer pessoa pode, sei lá, incrementar qualquer coisa no texto e você sai acreditando. Se está escrito que é meu servo Davi, é meu servo Davi. Quem foi o rei sobre o qual as 12 tribos estavam reunidas? Davi. Foi Davi. Depois Davi vestiu o amor e aí dividiu o reino. E até hoje não há essa união. Então a reunião se dará com o mesmo rei que promoveu e continuou a reunião deles. Davi fez isso. Meu servo Davi. A não ser que você não acredite em ressurreição. Se você não acredita em ressurreição, está na hora de você desligar esse vídeo e cair fora. Se você acredita em ressurreição, óbvio, Davi vai ressuscitar. Ele é descendente de Abraão e vai herdar as terras da peregrinação de Abraão. Então, qual é a dificuldade de entender isso? Não existe no texto a ideia de descendente. A ideia de ser descendente de Davi é uma inserção no texto. É uma criação de pessoas que querem justificar a sua fé, baseada, por incrível que pareça, em concílio de Nicéia. Concílios e concílios, foram 21 concílios. Mas aí baseado no concílio. Se for baseado na escritura, é meu servo Davi, é meu servo Davi. Tá? Pelo menos nesse texto aqui não há nenhum indício de ser descendente. Uma vez que o Eterno está dizendo, eu mesmo vou buscar, vou promover um pastor, e esse pastor vai ser meu servo Davi, e ele cuidará das minhas ovelhas. Versículo 24. E eu, o Eterno, serei seu Deus, e meu servo Davi será seu príncipe, pois eu, o Eterno, assim o determinei. Bem claro. Acredito eu que esse texto não resta dúvida. Então haverá um tempo, profecia é. O fato, o povo foi disperso, isso é um fato. A profecia, vou reunir o meu povo dos países onde eles foram e vou levá-los de volta para a terra deles, Israel. Vou alimentá-los ali e eles não serão mais dispersos. O meu servo Davi governará sobre eles, será um só pastor, e eu serei o seu Deus e meu servo Davi será o seu rei. Só isso, profecia. Então, se você está esperando algum tipo de profecia ou acreditando em algum outro tipo de profecia e essa daqui você sabe que não se cumpriu, então pelo menos tenha o desconfiômetro de estudar as profecias, porque são várias profecias que não foram cumpridas em época alguma. Época alguma, não teve nenhuma época em que as 12 tribos foram reunidas. Tem outro texto aqui que eu vou mostrar para você. Se não dá tempo. Tem outro texto aqui. Capítulo 37, versículo 15. E a palavra do Eterno veio a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, toma uma vara e escreve sobre ela, para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. E logo tomou outra vara e escreve sobre ela, para José, o ramo de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. E junta-as uma a outra como uma só vara, para que se unam na tua mão. E quando os filhos do teu povo te disserem: Não vai nos dizer o que significa tudo isto? Tu lhes dirás: Assim disse o Eterno Deus: Eis que tomarei a vara de José, que está na mão de Efraim e das tribos de Israel, suas companheiras, e as porei junto à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e será uma na minha mão. E as varas onde escreveste o que te ordenei estarão na tua mão, diante de seus olhos. Ele falará: Assim disse o Eterno Deus: Eis que tomarei os filhos de Israel dentre as nações para onde foram, e os reunirei de todas as partes, e os trarei de volta à sua própria terra. E farei deles uma nação sobre as montanhas da terra de Israel, e um só rei terão, e não serão mais duas nações. Não serão mais duas nações.
nem estarão mais divididos em 2 reinos, nem contaminarão mais a si mesmo, tal. Aí vai embora. Tá vendo? Versículo 24. E o meu servo Davi será rei sobre todos eles, será seu único pastor, andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos e os cumprirão, e habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, onde moraram os vossos pais, e nela voltarão a habitar eles, seus filhos e seus netos para sempre. Para sempre. E meu servo Davi será seu príncipe para sempre. Preciso dizer mais alguma coisa? Aqui é mais claro ainda, ele vai mais além ainda. Faz uma vara parte sul, uma vara parte norte, junta na sua mão. Quando o povo perguntar, você diz: o Eterno vai unir as 12 tribos, e o meu servo Davi vai reinar sobre eles, e eles não serão mais 2 nações, e sim uma. Quando foi que isso aconteceu? Eu vou encerrar por aqui, eu quero saber a sua opinião. Quando foi que as 12 tribos foram unidas para que essa profecia se cumprisse? Ainda não é escrito. Entendi. Se inscreve no canal, deixa o seu likeão, faça seu comentário, concordando ou discordando. Talvez você faça mais um vídeo sobre isso. Compartilhe para que outras pessoas saibam que essa profecia existe e as pessoas encobrem. E nos veremos no próximo vídeo.